Boa noite, queridos amigos, amigas, companheiros de ideal espírita cristão. Vamos retornar o estudo do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que leva por título esta expressão de Jesus: meu reino não é deste mundo. Nas apresentações anteriores, foram abordados os itens: a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o item denominado Instruções dos Espíritos, através de um depoimento feito por uma rainha de França. Antes de fazê-lo propriamente dito, nós gostaríamos de lembrar uma passagem do livro Justiça Divina, da lição denominada Culpa e Reencarnação, onde o Espírito Luminoso de Emmanuel nos adverte: espíritos culpados somos quase todos. Vamos ver, então, por que fizemos esta colocação. Achamos conveniente fazer uma pequena nota histórica, porque é natural que, lendo a mensagem desta rainha de França, fiquemos curiosos a respeito de quem seria esta entidade espiritual. Evidentemente que pode até ocorrer que, por via também mediúnica, tenha ocorrido alguma revelação a respeito de quem tenha sido. Entretanto, eu desconheço. Por isso, fui fazer uma pesquisa que gostaria que vocês também a acompanhassem, para melhor situar as questões que vão se seguir. A lista de consortes reais na França, ela é bem extensa. Lá, é bom lembrar, imperava a chamada lei sálica, e nenhuma mulher podia governar o país de direito. Por certo, entretanto, o faria de fato em alguns momentos da história deste admirável país que é a França da codificação kardeciana. Eis a lista, então, das consortes, isto é, das rainhas de França. Na dinastia carolíngia, a história registra 19 personagens. Na dinastia capetiana, 25 rainhas, onde se destaca Isabel de Aragão, que foi inclusive rainha em mais de um país. Na Casa de Valois, nós temos Catarina de Médicis, tristemente lembrada quando regente na França promoveu a matança dos protestantes huguenotes, mais de 30.000 deles. Na Casa de Bourbon, nós temos a personalidade dramática de Maria Antonieta, que termina seus dias na guilhotina ao lado de seu esposo Luís XVI. A Casa de Bonaparte
duas rainhas. A Casa de Orleans, uma, e a Casa de Bonaparte Restaurante tem também uma outra rainha. De tal forma que foram 70. Agora vamos então pensar quem teria sido esta a depoente desta noite. Esta pesquisa foi feita na Wikipédia. Por via mediúnica, então, nós tivemos este depoimento de uma rainha, que foi dado na cidade de Ávara em 1863. Diz ela, rainha foi na terra e, como rainha, julgou que penetrasse no reino dos céus. Nada mais natural que pensasse assim naquela época, como espírito encarnado, onde reinavam famílias, dinastias, como nós já vimos, de longa data, e que colocavam sempre esta ideia de que aqueles que reinavam eram superiores aos seus súditos. Diz ela, num exame de consciência, digamos assim, que por orgulho se perdeu na terra. Orgulho e egoísmo. Nós sabemos, o Evangelho nos ensina que são ainda a causa da perdição de muitos de nós. Uma perdição, pelo menos, das encarnações, das oportunidades que temos de evoluir em contato com a matéria. Ela, naturalmente, valorizava as honras e grandezas, porque foi criada num meio facilitador dessas questões. É como se não existisse um outro mundo a não ser o da aristocracia. Desprezava, então, todos aqueles que não tinham sangue azul, usando uma expressão da época, né? E nós sabemos hoje perfeitamente que esse sangue azul jamais existiu. A fisiologia, né? Tudo isso demonstra para nós que isso era uma criação da mente humana, né? Essa ideia. Cabe agora, então, face algumas colocações feitas pela nossa protagonista, se não é assim ainda hoje, quando grande parte da humanidade que habita esta terra, este globo de provas e expiações, se não o faz regida puramente pelos interesses de ordem material, buscando o sucesso a qualquer preço, como se a vida fosse única, procurando ocupar os lugares de destaque por breves momentos na ribalta do mundo, exercendo papéis, apenas papéis que passam como numa peça de teatro. Ainda impera em nosso meio o paradigma da competição. Mas, continuando, ao retornar à pátria espiritual, a nossa querida rainha, que faz esta confissão tão comovente, ela diz que ficou desiludida, sentindo-se então humilhada por não ser recebida como uma soberana no mundo espiritual. Viu muito acima dela pessoas que julgava insignificantes. E nós sabemos que aqui na Terra ainda vigora muito fortemente a separação por classes sociais. Verificou que nada havia trazido da sua realeza terrena. E se conscientizou, então,
que para ocupar um lugar no reino do céu são necessárias determinadas condições, tais como a humildade, a caridade e benevolência para com todos. É a caridade como Jesus encarnou para nós. No mundo espiritual, quando nós desencarnarmos, ninguém vai perguntar o que fomos, nem que posição ocupamos na Terra. Pelo contrário, vão perguntar sobre o bem que fizemos e quantas lágrimas enxugamos, mostrando então que a moeda corrente no mundo espiritual é a prática do bem, a prática da santa caridade, como nos ensina a doutrina dos espíritos. Os bens terrenos, como sabemos ainda, e já foi falado isso, mas repetimos, repisamos, que correm os homens por alcançar os bens terrestres como se pudessem guardá-los para sempre, esquecendo que chegamos ao mundo sem nada e que voltaremos também sem nada. No plano espiritual, as ilusões somem e cedo percebemos os nossos enganos. Os bens espirituais, como já dissemos, são a única moeda válida para a nossa condição de habitantes desta outra dimensão. São os únicos bens reais e duradouros que aproveitamos na morada terrestre e que deveríamos ter começado a poupar aqui durante a encarnação, no contato com a matéria. A ilusão, então, do materialismo se desfaz com a morte orgânica. A alma sobrevive mergulhada na dimensão espiritual da existência, vendo-se compelida a verificar uma realidade transcendente. Esvai-se a ilusão da vida corpórea, impõe-se-lhe uma nova realidade e se depara com o resultado das escolhas feitas. É o momento, então, de fazer as reflexões e o fazemos, então, com maior profundidade a respeito dos ensinamentos de Jesus, principalmente no sentido de compreender a verdade das palavras do Cristo, conforme segue. O meu reino não é deste mundo. Interessante observar que quando Jesus colocou esta frase, que é hoje colocada para nós através dos evangelhos, foi há cerca de 21 séculos, na sua entrevista com Pilatos, que era um poderoso da terra. Embora hoje nós saibamos que Jesus é o governador do orbe, na época não se poderia entender isto, e Jesus então colocou para Pilatos que o reino dele não era deste mundo, porque não havia condições ainda de entender. E a nossa rainha de França também não poderia entender o sentido dessas palavras, que vão ser melhor esclarecidos, então, no mundo espiritual, através da sua tomada de consciência. Daí ter ela formulado, então, um pedido, sentindo que a posição daqueles que ficaram para trás ainda aqui no mundo necessitavam da benevolência, do amor de Deus, para quem ela pede e solicita. Compadecei-vos, então, aqueles que são os dirigentes espirituais de nossas vidas, daqueles que não ganharam
o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, e como nós precisamos dessas preces, todos nós. De tal maneira que cabe aqui pensar o seguinte: assim como essa realeza terrena se deparou com os resultados do que havia semeado, milhares de desencarnantes passam o tempo todo por processo semelhante, revendo sua trajetória, seu aproveitamento das horas na carne, se arrependendo de haver perdido uma oportunidade valiosa de progresso. É o momento em que nós nos encontramos, um momento oportuno para pensar a respeito. A prece, então, amigos, é o recurso ao que nós precisamos recorrer, porque a última instância capaz de favorecer a necessária reforma íntima de que tanto necessitamos é a oração. É a aproximação do homem para junto de Deus, o seu Criador, o nosso Pai amoroso e bom. Ela é o traço de união entre o céu e a terra e nós não podemos esquecer de praticá-la a todo momento, não somente por palavras ou pensamentos, mas, sobretudo, buscando, através dos nossos atos, demonstrar a busca da sintonia com o nosso Criador. Resta-nos, pela prece, rogar o perdão das faltas que ainda cometemos, pedindo a Deus uma nova oportunidade a cada dia que ressurge, visando refazer numa outra existência terrena o que faltou, para que dessemos cumprimento à nossa grande ou pequena missão, ainda como encarnados. Reiniciando, então, um processo mais ou menos longo, que nós chamaríamos também, de certa forma, de uma reprogramação de nossas vidas, procurando, através do amor, recuperar o terreno perdido e que teríamos que conseguir uma nova oportunidade, talvez com muito mais dificuldade, através da dor e do sofrimento, para poder ressarcir os prejuízos que causamos, através de uma nova reencarnação. De tal forma que nós podemos, então, concluir esta rápida exposição, recorrendo novamente a um dos aspectos traçados neste primoroso segundo capítulo do Evangelho. No ponto de vista, nós vamos destacar, então, a ideia clara e precisa que se faz da vida futura. É importante, então, pensar sobre isto, dá uma fé inabalável no porvir. E esta fé, ela tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, dos quais nós fazemos parte, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles, ou melhor, nós, devemos encarar a vida terrena. Enquanto é tempo, façamos um esforço de reprogramação das nossas existências para aproveitar o que resta, chegando no mundo espiritual, se Deus quiser, não ainda livres, não ainda na condição de espíritos elevados, mas pelo menos de espíritos que se esforçaram um pouco, que seja no sentido da evolução e do progresso de nossas almas.
Obrigado pela atenção de todos, queridos amigos.